Olá, galera! Vamos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai aprender a raiz, também chamada de zero da função afim. O que é essa raiz ou zero da função afim? É exatamente o valor onde de x, cuja imagem é nula, ou seja, para f de x, a gente vai encontrar o valor de x quando f de x, quando f de x for igual a zero. Então, a gente tem que encontrar qual é esse valor de x para quando f de x for igual a zero ou quando y é igual a zero. Para isso, nós temos que igualar a função a zero e realizar o cálculo de uma equação de primeiro grau. A função, essa raiz ou zero da função é exatamente onde o nosso gráfico lá, a nossa reta da função afim, toca o eixo x, tá ok? E a posição dessa reta vai depender se ela é crescente ou decrescente. Se ela for crescente, ela vai ficar igualzinho tá aqui. Se for decrescente, ela vai ficar assim, acompanha a setinha. Nessa posição, tá? Caindo, como se fosse um escorregador. E aqui é subindo, crescente. De lá para cá, descendo, decrescente. Daqui para lá, subindo, crescente. E esse ponto onde toca o eixo x é exatamente o zero da nossa função afim. Vamos ver aí alguns exemplos? O primeiro exemplo é f de x igual a 2x menos 6. Então, como que a gente vai calcular o valor do zero, ou eu também posso chamar de raiz da função, dessa função? Primeira coisa, eu vou igualar essa função 2x menos 6 a zero, tá? Então, eu vou colocar lá 2x menos 6 igual a zero. E agora a gente vai calcular, resolver. Deixa eu só pular uma linha aqui para ficar mais fácil. Resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse menos 6 para o outro lado, diminuindo. Tá diminuindo, ele tá negativo, ele vai positivo. Então, eu vou ficar com 2x igual a 6, positivo, tá? E agora, que eu já sei que 2x é igual a 6, eu vou passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 6 sobre... Só um momento. Então, igual a 6 sobre 2, tá ok? Então, o 2 que estava aqui na frente, ele vem para baixo do 6, dividindo. E a partir daí, eu tenho que x é igual a 3, tá ok? Então, 6 dividido por 2, x é igual a 3. Vamos recapitular? Então, eu tinha minha função f de x igual a 2x menos 6. Eu igualo a função a zero, então 2x menos 6 igual a zero. Passo o 6, que era negativo, para o outro lado positivo, e aí fico com 2x igual a 6 positivo. Esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, então eu tenho que x é igual a 6 dividido por 2, e 6 dividido por 2 é igual a 3, ok? Então, vamos ver agora como vai ficar no plano cartesiano essa função para a gente marcar a raiz ou o zero da função. Pronto, já temos aqui um plano cartesiano. Onde vai ser a minha raiz da função? Primeira coisa, é exatamente aqui, no x igual a 3. Então, a gente vai vir aqui no x igual a 3 e vai marcar um pontinho, só um pontinho. Vou marcar lá.
botar em vermelho o nosso pontinho para vocês observarem bem. Ó, nós vamos lá no 3 e vou marcar um pontinho. Pronto. Deixa eu aumentar o tamanho desse pontinho. Muito pequenininho. Aqui. Agora dá para ver melhor. Vamos lá no 3, marcamos um pontinho. Agora, como que eu vou saber se essa reta ela é crescente, decrescente, como que ela é? A reta vai depender desse valorzinho que vem na frente do x, que é o meu A. Se esse A for positivo, a reta é crescente, ela vai ficar nessa posição assim, ó, subindo, tá vendo? Se for crescente, ela vai ficar nessa posição. Se aqui for negativo, ela é decrescente. Então, se você olhar no gráfico, ela vai ficar assim, ó, descendo. Olhando da esquerda para a direita, ela vai descer. Então, nesse caso, é decrescente. O nosso A, que é esse valorzinho aqui, ó, esse valor que é importante, tá? Esse valor. Se ele ali, cuidado para não confundir esse com esse aqui, não é o x que vai me dizer qual é a posição da reta, não. É o número que está lá na frente do x, que é o coeficiente A. O coeficiente A é positivo? É positivo. Então, nossa reta ela tem que ficar nessa posição, ó. Só que passando lá no 3. Então, vamos lá, construir ela bonitinha lá, ó. Ela tem que passar pelo 3 e ela tem que ficar subindo. Pronto. Tá aí o nosso gráfico. Então, onde vai ficar a nossa função afim? A nossa função, a nossa raiz é exatamente aqui, ó. Esse 3 é a nossa raiz da função, tá ok? Vamos a mais um exemplo. Nosso próximo exemplo é f de x igual a menos x mais 3. Vamos achar o zero dessa função. Mesma coisa, vou igualar essa funçãozinha aqui a zero. Então, eu vou ficar com menos x mais 3 igual a zero. Agora, vamos passar esse 3 que é positivo para o outro lado negativo. Vamos manter o menos x igual, aí o 3 era positivo, ele vai ficar negativo, tá? Só que eu não quero achar o valor de menos x, eu quero achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu tenho que multiplicar essa funçãozinha por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, significa trocar o sinal de ambos os lados da minha equação. Então, deixa eu ver só para não confundir. Eu vou mudar o sinal tanto do x quanto do 3, tá? Então, onde era negativo vai virar positivo, então o meu x vai passar a ser positivo e o 3, que era negativo, também vai passar a ser positivo. Então, qual é o valor da minha raiz aí? A raiz vale 3. Agora, vamos ver como fica isso no gráfico, no plano cartesiano. Já temos aí o nosso plano cartesiano. Agora, eu vou marcar igual marquei o anterior. Lá no x igual a 3, aqui, eu vou mudar o meu pontinho, tá bom? Então, vou colocar... cor vermelhinha, para vocês observarem bem. Aqui, vou lá no 3, pronto, coloco o meu pontinho. Agora, resta saber qual vai ser a posição da minha reta. Ela vai ser crescente nessa posição ou decrescente nessa posição. Vai depender tudo do valor do x aqui, ó, do sinalzinho do meu coeficiente. O meu coeficiente A, que ó, é negativo, lembra que eu falei?
Quando é negativo, ele é decrescente. Então, ele vai ficar nessa posição. Então, a gente vai lá em cima do nosso número 3 aqui e vai desenhar uma reta nessa posição, tá? Então, vamos lá. Uma reta decrescente passando pelo 3. Aí está a nossa reta passando pela raiz da função. E onde é a raiz da função? Olha lá, a raiz da função é exatamente o número 3 lá, bem bonitinho pra gente. Essa é a raiz da função, tá? E a nosso gráfico da função é decrescente, porque aqui o x é negativo.